Olá, irmãos, a paz seja com todos. Estamos no 35º dia da nossa devocional, em rumo à celebração da Páscoa 2025. Hoje, segunda-feira, dia 14 de abril de 2025. Hoje nós vamos falar um pouquinho do julgamento penal de Jesus, né? Levaram Jesus diante de Pilatos, e eu estou lendo uma compilação do que está escrito nos evangelhos, em João e em Lucas. Eu estou lendo aqui a passagem de Jesus levado diante de Pilatos. E o levaram a Pilatos e não entraram no pretório para não se contaminarem, para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e foi ter com eles e perguntou: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se ele não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Disse-lhes então Pilatos: tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: a nós não é lícito tirar a vida de ninguém. Isto foi para que se cumprisse a palavra que Jesus dissera, significando que tipo de morte que ele haveria de morrer. E começaram a acusá-lo, dizendo: achamos este homem pervertendo nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o rei. Pilatos, pois, tornou a entrar no pretório, chamou a Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: dize isso de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Pilatos replicou: porventura sou eu judeu? O teu povo, os teus principais sacerdotes entregaram-te a mim? Que fizeste? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Perguntou-lhe, pois, Pilatos: logo, tu és rei dos judeus? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu nasci para isso e vim para isso a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? E dito isso, de novo saiu a ter com os judeus. E disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não acho culpa alguma nesse homem. Então vamos destrinchar um pouco esse texto. Pretório vem de praetório, que é um tribunal do pretor. O pretor era um magistrado responsável pela distribuição da justiça. Essa palavra também significava e designava um lugar, a tenda do general, onde o comandante romano, em campanha, julgava as causas. Pilatos tinha o seu palácio em Cesareia, mas nas épocas das festas religiosas, quando a multidão aumentava muito em Jerusalém, ele se deslocava para Jerusalém, com toda a corte romana, a fim de garantir a ordem, e ele ficava hospedado na Fortaleza Antônia, a cerca de 900 metros da casa do sumo sacerdote Caifás. Se isso não fosse feito, se Pilatos não tivesse se mudado para lá, eles não teriam julgado Jesus tão rápido. Então foi um plano de Deus arquitetado para que eles estivessem próximos uns dos outros, para tudo poder correr no tempo exato, Jesus poder ser crucificado ainda na sexta-feira. E os judeus, eles temiam ser contaminados, por isso eles não podiam se reunir com um pagão, por isso que eles não entraram no pretório, porque eles cerimonialmente estariam impuros. Mas vejam a contradição. Eles violaram de madrugada os maiores mandamentos de Deus, acusando Jesus falsamente, falando que ele não queria pagar os impostos a César. Isso não é verdade. Vocês sabem que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então eles estavam mentindo descaradamente, mas eles estavam se apegando a tradições. Não vou conversar com um gentil, porque isso vai me transformar em impuro e eu quero participar da Páscoa puramente. Então eles continuavam a ser cegos, guias de cegos, né? E eles também falavam que não era lícito tirar a vida de alguém, porque os testamentos falam: não matarás, né? Os mandamentos dizem isso: não matarás, não dirás falso testemunho. E eles estavam não querendo matar, mas dizendo falso testemunho. Então, Roma, quando conquistou a Palestina, permitiu que o Sinédrio poderia condenar à morte, mas só poderia executar a sentença com autorização do governo. E os judeus nem sempre respeitavam isso. Mas naquela semana, na semana de Páscoa, eles não executariam Jesus por crucificação,
mas por apedrejamento, como está em Atos 7,58, que eles apedrejaram Estevão, sem consultar nenhum tribunal, simplesmente ouvindo as palavras de Estevão, eles o apedrejaram. Então, Jesus precisava morrer numa cruz. E quem crucificava por cruz, quem matava por cruz, né, eram os romanos, né? Então, Jesus, ele está naquele momento, né, e toda a comunidade estava lá também, e a pena de morte dos romanos era por crucificação. Então, Jesus precisava morrer pelas mãos dos romanos, né, para que se cumprisse o que ele mesmo havia já profetizado. Então, aí o Pilatos, ele fala com os judeus e depois ele volta para o pretório. Mas quando ele ouve a palavra Cristo, que tradução do hebraico de Meshihá, né, de Hamashia, né, ele estremeceu, porque o Messias era aguardado pelos judeus. Então, se aquilo fosse verdade, Jesus era uma ameaça a Roma. Por isso ele achou melhor perguntar, já uma pergunta direta para Jesus: você é o rei dos judeus? Né? E Jesus pergunta: você diz isso de você mesmo ou foram os outros que te disseram? E esse ponto eu quero finalizar essa história, porque a pergunta de Jesus encerra o ponto final da fé. Então, é porque nós ouvimos falar ou por nossa convicção pessoal que nós cremos que Jesus é o Messias? Então, nós sabemos que todos, grande parte do mundo já ouviu falar de Jesus, mas ouvir falar não é o suficiente. Nós precisamos tê-lo como o rei das nossas vidas, né? Então, nós precisamos ter esse comportamento. E mesmo assim, depois de perguntar as coisas para Jesus, Pilatos sai e fala assim: olha, eu não vejo acusação nesse homem, eu não vejo problema com esse homem, mas eles queriam assassiná-lo, eles queriam matá-lo, eles queriam tirar aquela vida, eles queriam tirar Jesus de circulação. E Pilatos, convenientemente, falou: bom, estou me precavendo, porque se ele é rei, eu vou ter problemas aqui, então é melhor me livrar dele também. Mesmo a mulher de Pilatos tendo um sonho profético, falando para ele que não era para ele se envolver nas coisas de um justo, né? Não se envolva no caso desse justo, que era Jesus. E ela disse assim: eu muito sofri por ele em sonho por causa de um sonho que eu tive com ele essa noite. Então ela tentou alertar o marido, mas não adiantou. E naquele momento que ela teve esse sonho, Jesus estava lá no jardim do Getsemane, suando gotas de sangue. Então, irmãos, nós vemos que nós precisamos tomar uma decisão por Jesus. Nós precisamos ter a nossa convicção e viver não por aquilo que nós ouvimos dos outros, mas pelas nossas experiências com Deus e tomar as nossas decisões. E Jesus, em todo este momento, ele mantém o silêncio, o que nos ajuda na salvação. Mas depois que ele ressuscitou, ele não está mais em silêncio, mas ele está falando, intercedendo por mim e por você diante de Deus. E nós vamos agradecer agora a esse Jesus por tudo que ele faz por nós. Coloca a sua mão no coração e vamos agradecer. Jesus, muito obrigado por manter o silêncio para nos ajudar. Porque se o Senhor falasse alguma coisa, o Senhor que é o advogado dos advogados, o Senhor seria absolvido. Mas o Senhor não queria ser absolvido porque o Senhor queria cumprir a vontade de Deus. O Senhor, por obediência, veio e sofreu em nosso lugar. E nós te agradecemos, Jesus, por tão grande salvação. Ensina-nos a valorizá-la e ensina-nos a viver a vida plenamente na tua presença. Que a nossa vida seja um testemunho da tua bondade. Senhor, obrigado por ter trocado o meu lugar contigo. O Senhor morreu no meu lugar, quem deveria morrer era eu. Mas o Senhor me trouxe vida eterna. Senhor, que eu te honre todos os dias da minha vida e que sua presença sempre seja recebida no meu coração com todo amor. Que eu não me esqueça jamais de tudo o que o Senhor fez por nós. Amém. Amém, querido. Deus abençoe, que você tenha um dia maravilhoso em sintonia com a presença do Espírito Santo e que você tenha sensibilidade de Deus na sua vida. Que o Senhor te abençoe de todo o coração. Amém? Eu vou deixar aqui a palavra de Isaías 42:1, está escrito assim: aí está o meu servo, eu mesmo o sustento. Ele é o meu escolhido, em quem eu tenho prazer.
Eu pus sobre ele o meu espírito e ele trará a justiça aos povos do mundo. Deus te abençoe.